Do Senhor para você. Nós estamos aqui para mais um devocional na palavra de Deus. Hoje nós não vamos fazer um estudo da palavra de Deus. Nós vamos fazer um devocional. Qual a diferença de um devocional para um estudo? Você sabe me dizer? Se você sabe, amém. Glória a Deus por isso. Se você nunca entendeu o que é esse negócio de devocional, um momento com Deus, um tempo com Deus, agora você vai. Devocional, devocional é um momento que você tira todo dia para poder ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e fazer as suas orações e ter o seu momento de intimidade com o Senhor. Principalmente quem é pregador da palavra, quem tem o chamado, o dom ministerial, seja qual for o ministério, toda pessoa que prega tem que ter um momento devocional. E todo cristão, aí você pode falar, mas isso aí é só para quem tem o dom de pregação. Não. Devocional é para todo mundo que é cristão. Você é cristã? Você é cristão? Você é cristã? Você acredita em Jesus? Você já confessou a Jesus? Você prega a palavra de Deus? Você frequenta uma igreja cristã? Então você é cristão. Se você crê em Cristo, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e que você foi salvo através do sacrifício de Jesus, então você é um cristão, uma cristã. Então você precisa todo dia ter um momento onde você vai parar todas as atividades e você vai ler um capítulo da Bíblia ou, no caso, alguns versículos da Bíblia e você vai meditar naquela palavra, você vai ouvir a voz de Deus, você vai orar em cima daquela palavra e você vai colocar em prática aquela palavra. Isso é devocional. Agora, o que é estudo? Estudo requer muito tempo. Não tem como você fazer um estudo e você já aplicar ele no exato momento. O devocional não. O devocional, essa é a maior diferença. Quando você vai fazer um estudo, você leva semanas, meses fazendo um estudo. Devocional, você faz devocional com 1 hora. Então, existem grandes diferenças entre devocional e estudo. Hoje nós vamos fazer um breve devocional, porque o devocional também ele pode ser longo, mas não adianta ser longo demais, porque ele acaba se tornando um estudo. Então você acaba confundindo as disciplinas. Devocional você faz geralmente no máximo de 1 hora a 2 horas, no máximo. O normal é que você faça o devocional durante 1 hora. Estudo não. Estudo você tem que fazer durante semanas e você gasta mais horas fazendo. Aí, no mínimo, você estuda umas 2, 3 horas por dia num estudo, ok? Então, vamos lá. Estamos aqui no devocional em 1 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo. Estamos hoje no capítulo 4, que diz assim: advertências acerca dos falsos mestres. A versão que eu estou usando aqui é a versão nova versão transformadora. Então, essa versão que eu estou usando, NVT, ok? Diz assim: o Espírito afirma claramente, o Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus, revelando a Paulo. Diz assim: o Espírito afirma claramente, sem dúvida, que nos últimos tempos alguns, não todos, se desviarão da fé em Cristo, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem
recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo, porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse devocional, Paulo, sendo inspirado por Deus a escrever essa epístola a Timóteo, ele tem uma revelação do Espírito Santo, que nos últimos tempos muitos, mas não todos, alguns, como está aqui, vão se desviar da verdadeira fé. E o que que eles vão fazer? O que que essas pessoas vão fazer? Elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. E isso acontece porque essas pessoas elas deram ouvidos a ensinamentos de demônios e não procuraram aprender e ter a sua mente realmente uma mente sadia com a palavra de Deus. Por isso que doutrina, por isso que pregação é algo sério. Não podemos brincar com pregação de forma alguma. Esse devocional mesmo, ele não pode ser feito de qualquer maneira. Você não pode pensar, isso aí é um devocional, então eu não preciso levar em conta. Está errado. Tudo que nós falamos de pregação de Bíblia, nós temos que levar realmente em conta. Essas pessoas aqui eram pessoas que estavam na verdadeira fé e elas, infelizmente, elas se desviaram, dando ouvidos. Dando ouvidos significa prestar atenção em pregadores, pregadoras, profetas, profetisas, pessoas que são teólogos, que estão ensinando ensinos que são contrários à verdadeira fé. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Essa já é a aplicação da palavra de 1 Timóteo 4. Agora, nós vemos o seguinte, que muitas pessoas ali, aqui a gente vê o que são as heresias que estavam sendo pregadas ali. Ele fala que tais pessoas estavam afirmando que era errado se casar. Olha só, isso aqui é uma heresia, que é errado se casar. A pessoa tem que se manter casta, eunuca. Olha só, presta atenção. Tais pessoas afirmam que é errado o quê? Se casar. Elas estavam pregando um celibato que não é o celibato que Deus ordenou. Existem pessoas que nascem já realmente já nascem do ventre da mãe, que são destinadas ao celibato. Mas o celibato não é algo para todas as pessoas. O celibato, da forma como estava sendo colocado aqui, ele é totalmente antibíblico. Por quê? Nós temos que voltar lá em Gênesis, porque Deus criou o homem, criou a mulher e falou com eles: realmente cresçam e multipliquem-se. O que que isso quer dizer? Tenham filhos. Então, não é todo mundo que tem o dom de celibato. Não pode ser pregado isso, que nós temos que parar de casar. Isso aqui é uma heresia. Outra heresia que eles estavam pregando era que era proibido comer certos alimentos. Olha só, nós sabemos que o povo judeu segue realmente uma dieta exclusiva que está ali no livro de Levíticos. Ok? Isso nós sabemos. Se você não sabe disso, você aprendeu agora. É só você pegar o livro de Levítico, você vai ver a dieta que os judeus não podem comer. Lá está escrito o que eles podem comer e o que eles não podem comer. Só que em Cristo Jesus, agora na nova aliança, nós não precisamos rejeitar, nós não precisamos rejeitar mais as comidas.
Essas leis levíticas, elas foram para o povo de Israel num período específico, ok? Então agora, nós, em Cristo Jesus, nós não precisamos rejeitar as comidas. Porém, a única coisa que nós temos que rejeitar é realmente comer comidas que tenham sangue, comidas que tenham sangue e comidas sacrificadas a ídolos, a imagens. Então, a única restrição que nós temos hoje, nós cristãos, é realmente comer alimentos feitos à base de sangue. Então, por exemplo, chouriço, que é utilizado sangue na sua preparação, é um alimento proibido. Então, pessoas que comem sangue talhado, é pecado comer. O sangue ele tem que ser derramado na terra e não pode ser comido em momento algum, de nenhuma forma. Por mais que seja gostoso, saboroso, o sangue não pode ser comido. E também alimentos sacrificados a ídolos. Porém, os demais alimentos, o que que nós temos que fazer? Nós temos que realmente orar, orando por esses alimentos, consagrando esses alimentos através da oração e pela palavra de Deus, eles se tornam santificados, dando assim graças a Deus, porque nós temos que receber os alimentos como uma graça de Deus, porque tudo que Deus fez é bom. Então, se Deus fez todas as coisas, os alimentos, então os alimentos são bons. Então nós temos que receber com graça. Então nós temos que orar consagrando os alimentos ao Senhor para que Ele possa santificar. Amém? Bom, continuando aqui o nosso devocional, vamos continuar aqui os nossos versículos de leitura. Se você explicar estas coisas, Paulo falando a Timóteo, aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, é importante, é necessário fazer exercício físico, cuidar do templo, do nosso corpo, mas exercitar-se na devoção, olha só a palavra devoção aqui, ó, que vem de devocional, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Ok? Bom, nós vamos fazer o devocional apenas até o verso 9. Preste atenção, quando você vai estudar, você estuda todo o capítulo, versículo a versículo. Aqui nós estamos fazendo um devocional, então nós vamos apenas fazer o devocional do verso 1 até o verso 9. O que que nós vemos aqui do verso 6 até o verso 9? Nós vemos o seguinte, que Paulo fala com Timóteo que era para ele poder ensinar isso aqui na igreja, que Timóteo estava responsável, ensinando a palavra de Deus, nutrindo os irmãos com a verdadeira mensagem da fé, com um bom ensino. Então, Paulo ele fala com Timóteo para ele tomar cuidado com algo muito importante. Olha só no verso 7. Paulo fala com Timóteo: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. E o que que nós temos que fazer hoje? O que que nós temos que fazer hoje? Nós temos que pegar essa palavra e colocar ela em prática a partir de agora. Não fique perdendo o seu tempo discutindo mitos profanos. Ah, fulano de tal começa a pregar, começa a discutir com você um assunto, um mito, começa a contar um testemunho muito estranho, ou ele começa a discutir com você uma crença que é muito estranha. Não perca o seu tempo com isso. Procure realmente, ó, não perder tempo, tá? Se você fica discutindo assuntos que não são bíblicos, porque nem toda discussão
ela traz edificação. Você só deve discutir aquilo que está na Bíblia. Aquilo que não está na Bíblia, não perca seu tempo discutindo. Procure o quê? Se dedicar e gastar o seu tempo o quê? Com a devoção. O que que é devoção? É você todo dia tirar 1 hora do seu tempo para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder louvar, para poder meditar na palavra de Deus, para poder anotar realmente as revelações e os ensinamentos que você aprendeu na palavra de Deus. Então, dentro de 1 hora, você faz tudo isso. Você ora, você lê, você medita, você anota e você louva. Você canta um cântico. Seja um cântico você tocando e cantando, seja você cantando somente, seja você acompanhando um louvor na televisão ou no celular. Não importa. O que importa é que você precisa aprender a exercitar-se na devoção, ok? Aí, Paulo terminando, ele fala o seguinte: o exercício físico ele é bom, mas nós temos que nos exercitar novamente, ó. Olha a palavra que se repete, ó. Vou até vou focar aqui, ó. Devoção, ó. A palavra devoção aqui, ó, e a palavra devoção aqui. Quando uma palavra aparece mais do que uma vez, você tem que prestar bastante atenção nela, porque essa palavra, ela faz parte do assunto principal. Então, qual o assunto principal aqui de 1 Timóteo capítulo 4? É a devoção que Paulo estava ensinando a Timóteo para que ele ensinasse a igreja a ter essa devoção. E nesse devocional que nós estamos fazendo aqui juntos, eu também convido você a aprender a fazer devocional. Todo dia, tire 1 hora, pegue a sua Bíblia, comece dentro, procure um livro da Bíblia e leia aquele livro todo, do início até o fim. Não fique pulando de versículos em versículos isolados. Muitas pessoas fazem devocional assim, pega um versículo aqui de 1 Timóteo 4, depois, quando é amanhã, lê Gênesis 1. Não, não quer dizer que essas pessoas estão erradas, mas a melhor forma de você fazer devocional e estudar a Bíblia e entender a Bíblia é lendo os livros completos. Por quê? Como diz o pregador, evangelista, pastor e criador do Digioscopos, Douglas Gonçalves, Deus, ele não nos deu apenas versículos. Deus, ele nos deu livros. Então, quando você pega um livro, você tem que ler ele do início até o fim. E é assim que você faz o devocional da maneira mais correta e mais coerente com a Bíblia, ok? Então, fica aqui mais um devocional. Fica aqui mais um devocional. Procure se dedicar no seu devocional. Procure realmente gastar o seu tempo com o devocional. Você não tem que ficar o dia inteiro fazendo devocional. É 1 hora que você tem que tirar para fazer o seu devocional, a sua meditação, e você precisa anotar. Por que que você precisa anotar? Porque a nossa memória ela é falha. Nem tudo que nós pensamos nós vamos lembrar depois. Então, muitos pensamentos que você teve ali, muitas reflexões que você teve ali na palavra, muitas revelações que você vai ter aqui na palavra, se você não anotar, você vai acabar perdendo. Porque a nossa memória, ela muitas vezes ela acaba falhando, porque a nossa memória ela é o quê? Seletiva. Então, a nossa mente não guarda tudo. Então, nós temos que ter um caderno também para fazermos o nosso devocional. Se você gostou desse devocional, Deus abençoe você. Se você quer aprender como fazer devocional, é só mandar mensagem para mim. Se você já faz devocional, coloca aqui como que você faz devocional. Enfim, vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.